Minutos 12h36 em todo o litoral paulista. Este é o Rotativa no Ar para você, aqui no AM 1550 para todo o litoral paulista. Na abertura do segundo bloco aqui da edição desta sexta-feira aqui no Rotativa, estamos recebendo a presença de Gilmar Tato, ele que é pré-candidato ao Senado pelo PT aqui no estado de São Paulo. Gilmar, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem? Tudo bem? Um prazer estar aqui. Seja bem-vindo à Baixada Santista também. Obrigado, estou aqui desde ontem, visitando aqui as cidades da Baixada. E é um prazer estar aqui com vocês, aqui na rádio, na presença aqui do meu amigo, vereador aqui da cidade de Guarujá, presidente da Câmara Municipal. E estou aqui nessa caminhada toda semana, sabe? Eu faço pelo menos de 20 a 25 cidades no estado de São Paulo. E eu escolhi essa semana para visitar várias cidades aqui da Baixada Santista. Foi um prazer. Presidente Edilson também aqui presente, aqui acompanhando o Gilmar. Tudo bem, presidente? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero primeiramente agradecer a mais esta oportunidade de usar os microfones aqui da Rádio Guarujá, o programa Rotativa, que tem uma audiência incrível aqui na cidade. Quero cumprimentar nosso ex-deputado federal, já foi secretário de transportes. A bagagem dele é boa. Foi o responsável pela implantação do bilhete único na capital de São Paulo, uma cidade grandiosa. Enfim, quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, né, não só pelo rádio, mas também através das redes sociais. Uma boa tarde a todos. Gilmar Tato, pré-candidato a senador pelo PT de São Paulo, do estado de São Paulo. Você confere esta entrevista ao vivo, nas ondas do AM 1550, pela nossa página na internet, radioguarujaam.com.br e pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550, onde você pode lançar o seu comentário e até mesmo fazer perguntas para o nosso convidado de hoje, Gilmar Tato, pré-candidato a senador pelo PT no estado de São Paulo. Gilmar, o que está motivando você a lançar essa pré-candidatura? Olha, eu vou começar do início. Meus pais são do Rio Grande do Sul, eram agricultores, foram para o Paraná. Nós somos uma família grande, 10 irmãos. Do Paraná, eu nasci no Paraná, fui para São Paulo. São Paulo, comecei na comunidade eclesial de base, da Igreja Católica. Aí, depois eu virei deputado estadual. Lá a Marta ganhou a eleição em São Paulo, eu virei secretário dela, secretário de abastecimento das subprefeituras, depois de transporte, depois de governo. Depois fui deputado federal, 2 mandatos. Aí eu voltei como secretário de transportes 4 anos no governo do Fernando Haddad. E tive a oportunidade, nesse período todo, de ser líder da bancada, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Indústria e Comércio, implantar o bilhete único, corredor de ônibus, ciclovias, fiz um monte de coisa. E agora, acho que o eleitor está querendo renovação com experiência, essa renovação na política de tudo que está acontecendo. E os nossos senadores no estado de São Paulo não têm esse perfil de renovação, têm de experiência, mas é experiência para votar contra os trabalhadores do estado de São Paulo. E não defendem, e não estão defendendo a indústria do estado de São Paulo e o emprego do estado de São Paulo. Então, quem está nos representando lá no Senado Federal não está defendendo os direitos dos trabalhadores do estado de São Paulo e nem do Brasil, e não está defendendo as nossas indústrias no estado de São Paulo. E todo momento, e as oportunidades que tiveram para votar em relação a isso que eu estou falando, votaram contra os trabalhadores. Por isso que me motivou de eu sair a candidato a senador. Renova 2/3 esse ano. Tá certo? Verdade. No PT vai sair o meu nome e o do Eduardo Suplicy, que é atual vereador da cidade de São Paulo e que já foi senador, e que o PT vai lançar os 2 nomes, o meu e do Suplicy. E nós estamos, portanto, tem várias coisas que eu pretendo trabalhar. Uma é esse debate sobre desenvolvimento regional, é um problema sério relacionado ao emprego, tá certo? Na Baixada Santista, mas não só. Que você tem que verificar o que acontece. Aqui tem um problema seríssimo de logística, de como chegar aqui as mercadorias. Nós temos que fazer um debate sério de você ter um porto seco lá em cima, quer dizer, no Planalto, e descer essas mercadorias através de trilho, através de bonde, através
de um jeito que não depende só de caminhões. Os caminhões têm que ser complementar, tem que fazer um debate sobre a questão da soberania. Estão vendendo o nosso petróleo, vendendo as nossas riquezas, e é um debate sobre o Pacto Federativo. Os recursos hoje arrecadados no município são recursos, e o Edilson, vereador, sabe disso, e presidente da Câmara, esses recursos são centralizados no governo federal. Os municípios sofrem em relação a isso, os prefeitos ficam de piso na mão, quase que todo mês, pedindo para o governo federal mandar recursos para o município. Então nós temos que refazer esse Pacto Federativo, e é isso que motiva. E além do que, é preciso que se diga, tem uma pessoa que o povo quer que volte a ser presidente da República, que está preso injustamente, e eu quero fazer defesa do presidente Lula, tá certo? Fazer defesa do presidente Lula, e tudo que ele representou o Brasil, e tudo que ele pode fazer. Quem vai trazer a paz social para o Brasil é o Lula, e eu vou fazer claramente, e eu estou dizendo isso para o povo aqui do Guarujá, da região, que eu quero ser senador para fazer a defesa do presidente Lula, tá certo? E fazer a defesa aqui de São Paulo ter um governador que mude a maneira de governar o estado de São Paulo, quer dizer, que inverta prioridades, que invista para valer na educação, na qualidade, na valorização dos professores, que discuta para valer a questão da violência no estado de São Paulo, que realmente tem piorado a violência no estado de São Paulo. Não há investimento em logística no estado de São Paulo para valer, não há planejamento. Haja visto agora, de novo, mudou o projeto em relação à travessia Guarujá, Santos-Guarujá, tá certo? Então é isso, inaugura projetos, inaugura maquete, e agora muda de novo. Então é isso que tem que ter mais seriedade para trabalhar no governo do estado. É por isso que a gente também está lançando o Luiz Marinho, que já foi prefeito 2 vezes de São Bernardo do Campo, foi ministro do Lula do Trabalho e da Previdência, e que nós estamos nessa caminhada, e a gente está bastante animado para seguir e ser senador da República no próximo ano. Aqui pelo Facebook, o pessoal já está participando. Rádio Guarujá AM 1550, Flávia Zig, parabéns, presidente Edilson Dias, seja bem-vindo, Gilmar Tato. Eu vou votar em Gilmar Tato e Suplicy para o Senado. Tá aí a palavra da Flávia Zig, participando aqui pelo Facebook da rádio. E o Ramiro Máximo. É importante, a Flávia, ela está falando porque se sabe que, e me surpreendeu, inclusive, esse ano, como nós vamos votar em 6 pessoas, em a ordem, inclusive, as pessoas não sabem. Primeiro você vota, esse ano, você vota em deputado estadual, depois no deputado federal, depois você vota para governador, depois você vota primeiro para o primeiro senador, depois para o segundo senador. São 2 senadores que vai votar. Exatamente, e depois para o presidente da República. Perfeito. E a Flávia, né, ela falou, eu vou votar no Gilmar Tato e no Eduardo Suplicy. Ela fez certinho. Assim, porque vota em 2 senadores. 2 senadores. As pessoas acham que pode votar só em um, não. Renovam 2/3. Então, você vota em 2, tá certo? E é importante explicar, inclusive, a ordem de votação. O TRE, evidentemente, o TSE vai começar a explicar isso no horário eleitoral, mas eu fiquei surpreso porque eu estava aqui em Cubatão, o nosso vereador lá, o Jair Duarte. O Jair, né? Ele é Duarte? Isso, é verdade. Jair Ferreira Lucas. E ele também não sabia. Ele achava que, ele ficou em dúvida, porque também gosta do Suplicy. Ele falou, mas eu tenho que escolher entre você e o Suplicy. Eu falei, não é verdade. É que a informação ainda não chegou, né, para o grande público. Assim, são 2 vagas em disputa, né? E o PT a cada eleição, por exemplo, este ano renova 2/3. Na próxima eleição, daqui a 4 anos, renova 1/3. E assim alternadamente. Então, este ano, são 2 vagas pelo estado de São Paulo, né, em disputa para o Senado Federal. Então, a população vai ter que votar em 2 candidatos ao Senado. Que termina o mandato da Marta e do Aloysio Nunes. Exatamente. Que são os atuais senadores pelo estado de São Paulo. Perfeito. Então, as pessoas terão que escolher 2 nomes. Por isso que a Flávia, quando o Gilmar disse que ela se expressou corretamente, porque todo eleitor terá que votar 2 vezes para senador. Perfeito. Entendeu? Tá certo, esclarecimento aqui do Gilmar Tato e também do presidente Edilson Dias. Ramiro Máximo Filho, primeiro é válido dizer que ter o Edilson Dias como seu representante é estar um passo à frente. Aí o Ramiro continua, diante de diversos escândalos causados por pessoas na vida pública, os partidos perdem a cada dia a credibilidade das pessoas.
Como o candidato vê o cenário político, principalmente do PT hoje, com a prisão de um ex-presidente? É a pergunta do Ramiro Márcio. Olha, primeiro, para mim é um prazer e uma honra estar do lado do presidente da Câmara, Edilson Dias, e ele me ajudou, inclusive, quando eu saí candidato a deputado federal. E eu acompanhava já o trabalho dele como vereador e agora como presidente da Câmara, e sei do trabalho sério que ele tem desenvolvido na Câmara, inclusive de economia de recursos que ele tem feito lá, e da transparência e da maneira que ele tem conduzido a presidência, e a habilidade que ele tem do ponto de vista político e ter um futuro promissor na cidade aqui do Guarujá. E segundo, o Lula só foi condenado e preso para não deixá-lo ser presidente da República. Só que o tiro saiu pela culatra, porque achava que o povo ia abandonar, que o povo e o PT iriam abandonar o Lula. E ao contrário, o povo não abandonou o Lula. Veja o Aécio Neves, né, que quase ganhou a presidente da República contra a Dilma. Uma primeira denúncia que teve do Aécio Neves, hoje ele não consegue nem sair na rua. Só que o Lula é o contrário, e o povo entende que o Lula foi preso de forma injusta e condenado de forma injusta. E é um inocente que está preso. E por isso que o PT não vai abandoná-lo. Nós vamos inscrever o Lula na eleição, em agosto. O Lula vai ser o nosso candidato e vai ser o futuro presidente da República. Nós não vamos abandoná-lo, e até porque o povo brasileiro não aceitaria. Vocês ainda confiam numa reversão dessa sentença que foi dada ao ex-presidente Lula, por isso que o partido ainda mantém essa pré-candidatura, é isso? Nós acreditamos na justiça, tem as instâncias superiores, Tribunal de Justiça, STJ, tem o STF também, e o fato do Lula estar encarcerado não significa que ele não pode ser candidato. Ele pode ser candidato, inclusive, mesmo estando na cadeia. Já nós temos vários exemplos no Brasil que isso já aconteceu, já acontece. Inclusive, tem deputados hoje que está preso à noite e, durante o dia, vai para a Câmara Federal. Então... Mas fica uma coisa muito confusa, né, Gilmar? Porque existe a questão da lei da ficha limpa. Que o presidente ele foi enquadrado nessa questão da lei da ficha limpa. Eu sei, mas eu estava lá na lei da ficha limpa, eu participei da discussão, votei na lei da ficha limpa, inclusive quem ajudou a elaborar foi o Flávio Dino, que é juiz, que atualmente é governador do estado do Maranhão, e também o Zé Eduardo Martins Cardoso, que era deputado federal na época, e que foi ministro da Justiça da presidente Dilma. E nós colocamos um dispositivo na lei da ficha limpa de que pessoas condenadas, porque tinha essa preocupação, pessoas condenadas em primeira instância e segunda instância e que fosse de forma injusta, ter um dispositivo lá que poderia eventualmente sair candidato. E é justamente nesse dispositivo que os advogados do Lula e que nós estamos nos baseando por Lula ser candidato, porque nós não há prova em relação a condenação do Lula. E tanto é que o próprio Moro fala que tem convicção que o Lula é culpado. Convicção não é prova. E não existe uma prova material em relação ao Lula. E o fato do Lula ter sido condenado e preso é porque eles não querem que o Lula volte à presidência da República. Então, em função disso, nós não temos o direito... Mas quem homologa? É o TSE, no caso? O Tribunal TSE. Superior Eleitoral, né? TSE. Então você tem jurisprudência. Você tem dezenas de exemplos no Brasil de pessoas que foram condenadas, presas e que saíram candidatas. E que cometeram crimes. O Lula foi condenado, preso, sem cometer crime. Então, do Lula é muito mais fácil para, inclusive, reverter por parte do Tribunal Superior Eleitoral e por parte do STJ. Por isso que nós estamos tranquilos. Esta confusão que arrumou não fomos nós. Na verdade, foi uma ação midiática, comandada, organizada pela Rede Globo, depois pelo tudo que aconteceu através lá do Lava Jato com o Moro. Tanto é que agora o Moro está cansado, porque agora os outros processos pegam o pessoal do PSDB e ele não está apurando mais. Então, o objetivo era pegar o Lula. E, mesmo assim, o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. É por isso que nós vamos insistir e o povo vai eleger o Lula no próximo dia 7 de outubro. Arismar Nunes Rocha, também Osmar Costa Júnior, Marco Gomes de Araújo, o chefe Marco,
também a Andréa Moreira, né? Inclusive ela dá uma mensagem interessante. Princípio de não culpabilidade, até que cessem todos os recursos, né? Não serve como justificativa. É a Andréa Moreira, né? Participando aqui do programa através do Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Gilmar, tivemos a greve dos caminhoneiros. Foi quase, se não me engano, 11 dias parados, os caminhoneiros, mais ou menos isso. Os caminhoneiros pleitearam, além de questões particulares, como a questão do frete, que é uma discussão agora que ninguém consegue resolver nesse país, porque foi prometido baixar o diesel e se fazer uma tabela de fretes, coisa que o setor produtivo está reagindo. Os empresários do setor produtivo começam a reagir e o governo não dá uma sinalização e o tribunal, o STF também está aguardando as duas partes se entenderem. Como é que se resolve isso, Gilmar? Vamos lá, para os ouvintes entenderem. Por que a greve dos caminhoneiros? Porque os preços dos combustíveis, gasolina, diesel e gás, foram liberados. Por que foram liberados? Petrobras. Estão vendendo a Petrobras, vendendo o pré-sal. Exportando o petróleo cru dos Estados Unidos para ser refinado lá nos Estados Unidos e importando, portanto, para cá, depois de refinado, quando poderia fazer o refino aqui no Brasil, deixando de gerar emprego aqui no Brasil. E quando acontece isso, e liberando o preço através do dólar. Então, o preço do petróleo, desses combustíveis, é feito em dólar. E o dólar, ele é volátil, ele se movimenta toda hora. Por isso que todo dia sobe o preço do diesel. Isso está errado, tem que ter controle. Alguns combustíveis você tem que ter controle, porque senão a economia em alguns setores porque o combustível mexe na economia do país. Exatamente. Então, toda a cadeia produtiva. Você tem que ter controle. Gás de cozinha, você não pode estar condicionado o gás de cozinha ao preço do dólar. Porque o gás de cozinha é um combustível essencial para você cozinhar os alimentos. E tem 1.200.000 pessoas que deixaram de comprar o gás de cozinha e começaram a cozinhar a lenha, que é um absurdo. Isso na área urbana nós estamos falando, nem não é rural. Porque esse governo liberou o preço do gás de cozinha através da Petrobras. O preço do diesel, quais são os setores que usam o diesel? Transporte coletivo e transporte de mercadorias. De cargas. Né? Então, o diesel tem que ter controle. Então, quando colocou o Pedro Parente, agora o Ivan Monteiro, lá na Petrobras... Porque o maior gasto do caminhoneiro é com combustível, né, também. Que é o diesel. Então, não pode, tem que ter controle. E o governo não controlou. E aí, esse governo é um desastre. O Temer vai ficar no lixo da história. Eu diria o seguinte, se fosse o Lula, em meio-dia resolver isso. Ele colocava todo mundo em volta de uma mesa, chamava todos os setores, colocava a Petrobras... Tem como resolver isso? Porque a diretoria da Petrobras, ela diz que não pode mexer na política de preços do combustível. Não pode, por quê? Porque os acionistas não querem. Veja, é só por causa disso? É evidente, e é esse o problema. Por que na época do Lula tinha controle dos preços da Petrobras? E falava que a Petrobras dava prejuízo. Mentira! Na época do Lula, a Petrobras, quando o Lula assumiu a presidência da República, valia 6 bilhões de dólares. O Lula deixou a Petrobras com 106 bilhões de dólares valendo. Descobriu o pré-sal, comprou novas empresas, expandiu a Petrobras. E mesmo assim, a Petrobras virou um orgulho nacional. Então, é conversa fiada. Na verdade, por que eles querem privatizar a Petrobras? É para entregar a Petrobras para os Estados Unidos, para a Chevron, para a Shell. Esse lote teve um lote a semana passada, 4 lotes, aqui inclusive da Bacia de Santos e de Campos. Em setembro vamos fazer um outro lote, tá certo? Sabe quanto foi de deságio? 500%. A Petrobras contratou uma empresa de consultoria para avaliar quanto custava o poço. A empresa que a Petrobras contratou, ela a 500% a menos avaliou. Como é que a Petrobras, que é do governo brasileiro, do povo brasileiro, contrata alguém e fala, erra 500% a menos? Entendeu? E quem que ganhou os postos de exploração de petróleo? A Chevron, a Shell. Percebe? Então, é isso que está acontecendo com o Brasil. Mas é por isso que eles deram o golpe. Não foi só para tirar o PT, a Dilma.
O golpe foi para pegar as riquezas nossas, como é o Kif Guarani que eles querem pegar agora, como foi o convênio que os Estados Unidos entrou agora na base de Alcântara, que é a nossa tecnologia para lançar foguete, que a expertise nossa não é o problema de construir foguete, é lançar foguete. E foguete você sabe que é informação, o celular que você tem, a informação vem de cima. Como deixaram entrar agora equipes cientistas, entre aspas, na Amazônia, que é a maior diversidade do mundo, biodiversidade do mundo. É isso que está acontecendo com o Brasil. Tá certo? Então a ciência, tecnologia e inovação está vindo de fora. Então você acredita que dá para controlar esses preços? Não tem como a diretoria da Petrobras condicionar a não mudança da política, né? Dá para se cobrar, dá para se congelar o preço do combustível? Acredito, e tem que ter uma política de privilegiar. Isso não vai prejudicar a produção da Petrobras? Absolutamente, absolutamente. Ao contrário, você tem que deixar a Petrobras, através do sistema de partilha, a Petrobras liderar a exploração do petróleo, que é ali que dá o dinheiro, que foi, foi a lei que foi aprovada, inclusive, na época do Lula, e não fazer esses leilões que está sendo feito agora, essas concessões. O Brasil está deixando de arrecadar trilhões no próximo período, nos próximos 20 anos, 30 anos, com esses leilões. Nós estamos falando de muito dinheiro, tá certo? E o que eles estão fazendo? Eles estão entregando esta riqueza, inclusive a longo prazo, que isso significa arrecadação de impostos para o governo brasileiro. Esse é o crime que eles estão fazendo para o governo brasileiro, e isso significa que deixa entrar dinheiro em caixa. Então, a Petrobras, eles estão... É como se fosse uma privatização aos poucos. Eles estão fatiando a Petrobras, pegando pedaços da Petrobras. E o governo tem condição de dar um basta nisso e estancar isso. Controlar os preços do diesel e do gás de cozinha. Então, você tem que, principalmente nisso... E como você controla? Você fazendo o refino no Brasil. Refino significa você investir em refinaria. Certo? Uma outra coisa que o governo brasileiro fez, o governo do Temer, eles, 70% do conteúdo nacional, da produção do Brasil, estaleiro, navio, plataforma, tudo que você constrói, aviões de cargas, grandes construções no Brasil, 70% era obrigado os materiais ser produzidos no Brasil. Eles acabaram com isso. E quando acaba com isso, significa que a mão de obra que poderia ser aqui do Brasil, o emprego aqui do Brasil, vem da China, vem de lá de fora, dos Estados Unidos, vem lá de fora. Então, aí quando fala, por que aumentou em 13 milhões de desemprego no Brasil? Por causa disso. Entendeu? O BNDES não empresta mais para ninguém, o Banco do Brasil não tem política de custeio para ninguém, a Caixa Econômica não tem para ninguém. Aí quebra o Brasil. Cancelou quase 1 milhão de Bolsa Família. Aí quebra, desregulamentou a CLT, entendeu? Está todo mundo indo para PJ. O que é você sair da CLT, que é pessoa física, para pessoa jurídica? Significa que o trabalhador não tem mais fundo de garantia, a pessoa jurídica não tem fundo de garantia. O microempresário não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem férias, percebe? É esse Brasil que eles estão fazendo, estão destruindo o mundo do trabalho, destruindo a nossa indústria, tá certo? E para criar esse impacto social, para você ter um novo tipo de desenvolvimento, mudar a pauta política no Brasil, quem consegue fazer isso? É o Lula, não tem outro. Por quê? Porque ele tem a magia de sentar todos na mesma mesa, empresários, trabalhadores, profissionais liberais, classe média, todo mundo, e inserir principalmente quem mais precisa no mundo do trabalho e fazer que consuma essas pessoas. É essa paz que nós queremos, sem ódio, e discutir ideias. É isso que precisa no país. Por isso que essa bagunça dos caminhoneiros, que o governo demora 11 dias e não consegue nem ter consenso de uma tabela de frete. Veja bem, uma tabela de frete é uma coisa que você põe no papel, uma folha, 2 folhas e está resolvido. E não consegue, porque não tem credibilidade, não tem seriedade, é uma mediocridade de governo. É disso que se trata, e tem que ter mais seriedade para tratar as coisas do governo e do povo brasileiro. 13 horas em todo o litoral paulista, estamos conversando com o Gilmar Tato, pré-candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo, pelo PT, também presente aqui acompanhando o pré-candidato, o presidente da Câmara Municipal de Guarujá, Edilson Dias.
Gilmar, muito se falou que a Petrobras ela foi duramente atingida por essa onda de corrupção, pelas investigações da Lava Jato, diretores foram presos, inclusive. A Petrobras perdeu muito dinheiro com esse período, e inclusive contestou-se até a compra da usina de Pasadena nos Estados Unidos, na época da ex-presidente Dilma Rousseff. E que a diretoria atual, a que era do ex-presidente Pedro Parente, eles dizem que recuperaram a Petrobras daquele período em que a Petrobras balançou. O que tem de verdade nessa história, Gilmar? Mentira. Mentira total. Primeiro, que a Petrobras, acabei de falar, valia 6 bilhões de dólares quando o Lula entrou, e quando o Lula deixou o governo e a Dilma, estava valendo 106 bilhões de dólares. Segundo, a Petrobras expandiu e criou pré-sal na época do governo Lula. E que essa maior riqueza no Brasil, que foi isso fruto dos engenheiros da Petrobras, de investimento em ciência e tecnologia. A Petrobras tem a maior expertise de perfuração de águas profundas que nenhum país do mundo tem, que é mais de 7 quilômetros de profundidade, inclusive aqui na bacia de Santos, tá certo? Que é uma pungência aqui, que precisa resolver o mais urgente possível o problema do aeroporto aqui de Guarujá, que nem isso o governo resolveu até hoje. Terceiro, a Petrobras, se teve roubalheira, resolve o problema da roubalheira. E se fala em 40 bilhões de roubalheira. É muito dinheiro, é verdade. Só que a renúncia de impostos que desses leilões que eles estão fazendo, que o Pedro Parente está fazendo, nós estamos falando de trilhões de dólares. São trilhões de dólares. Olha a diferença. Então, eles estão usando o mantra da corrupção, que é justamente para vender a riqueza maior. E foi exatamente isso que eles deram o golpe. Inclusive, fazendo investigação, grampeando, inclusive, com a CIA americana, já tá começando a ter provas que tem envolvimento da CIA americana, e que não é brincadeira. Todos os países que descobriram o petróleo para valer têm ameaça de golpe. Não foi à toa que eles invadiram o Iraque. Invadiram o Iraque porque tem petróleo. Não é à toa que eles estão querendo derrubar de novo a Venezuela, porque a Venezuela acabou de descobrir o maior poço de petróleo recentemente, maior que a da Arábia Saudita. Então, esse é o problema. E o Lula, espertamente, quando descobriu o pré-sal, ele criou um plano de defesa da Amazônia, defesa em terra, defesa aérea, isso porque agora que está aparecendo os aviões aéreos, defesa submarina, esses navios submarinos nucleares. Tinha um programa com a defesa brasileira, com as suas armadas, com tanto o Ministério da Defesa, justamente por causa disso. E esse governo está entregando tudo. Que é um absurdo. O almirante Otton Pinheiro, que é um gênio na área de enriquecimento de urânio, que é de nuclear, entendeu? O Moro prendeu há 50 anos, falando de corrupção, esse cara. Então, o que está em jogo é nossa soberania. Não é um problema de corrupção. Ninguém defende o corrupto. O corrupto tem que ir para a cadeia. O problema é que eles estão usando esse mantra da corrupção, tanto é que parou agora. Você percebe que não tem um tucano preso? Aqui parou agora. O Moro não tá de férias, está lá em Mônaco, jantando, está recebendo o prêmio nos Estados Unidos. Ele está cansado. Agora, o Alckmin, o problema do Alckmin, do que ele recebeu dinheiro, não só da merenda da Alstom, mas também dessas empresas que estavam com a Petrobras, não tem nada a ver com a Lava Jato, financiamento agora é Caixa 2 de campanha. Então, tem uma diferença aí. E infelizmente o povo percebeu que o Lula não está preso por causa de corrupção. Não é por causa disso. Está preso porque essa elite, 1%, desculpa, 6 pessoas no Brasil, têm um patrimônio igual a 100 milhões de pessoas no Brasil. Olha só, 100 milhões de pessoas no Brasil, 100 milhões da população, têm a mesma renda, o mesmo patrimônio que 6 pessoas no Brasil. Tem algum problema de desigualdade muito grande. E o Lula, a única coisa que o PT e o Lula estavam fazendo é diminuir isso. Não é nada mais do que isso, diminuir essa desigualdade. E estava começando, as pessoas estavam começando a comer, as pessoas estavam começando a fazer um puxadinho na sua casa, comprando a sua casinha,
fazer um churrasquinho no final de semana, sair para almoçar fora, às vezes viajar de avião. E era esse país que estava começando a dar certo, todo mundo começando a ter emprego. Comprar o seu carrinho. Comprar o carrinho, a pessoa poder estudar através do ProUni. Então, infelizmente, deram o golpe para estancar tudo isso e o povo está percebendo que foi enganado. Bom, presidente Edilson, alguma... Não, só complementar, né? A gente sabe que é difícil, né? A gente fala tudo que foi dito aqui e às vezes eu entendo que muitas vezes é incompreensível pela população. A população não consegue entender, ou uma parcela, né? Realmente o que aconteceu em nosso país. E aí eu quero só acrescentar e sintetizar da seguinte forma: quando no governo Lula, através, né, da equipe técnica altamente qualificada que a Petrobras possui, fez a descoberta do pré-sal, a partir daquele momento projetou-se que o nosso país iria virar, como ainda com todos os percalços ainda mas iria se transformar numa potência econômica, uma potência militar, tanto que a primeira decisão do governo Lula, ao descobrir essas riquezas, foi instituir um programa de armamento para que essas riquezas pudessem ser defendidas pelo nosso país. E aí o Gilmar citou aqui o programa ProSub, que é a construção de 5 submarinos convencionais e um submarino nuclear. Houve a finalização, já no governo Dilma, né, da licitação para compra primeiramente de 36 caças Gripen da Suécia, e que poderia ser comprada até 100 unidades para proteger o nosso país. A contratação com a Ingesa para a construção e entrega de mais de 2.000 blindados guaranis, enfim. Então, o Lula, ele é um visionário, ele pensou à frente, porque como foi dito aqui pelo Gilmar, em todos os países onde esta riqueza, digamos, o petróleo, é pujante, esses países tiveram problemas, ou através de golpes, né, ou através de invasões, como na Líbia. A gente sabe que o Muammar Gaddafi era um ditador, mas a Líbia também foi invadida pelos Estados Unidos, pela França, pela Inglaterra. E o que aconteceu com a Líbia hoje? A gente não se discute aqui o fato do Gaddafi ser um ditador, egocêntrico, enfim, mas o povo tinha tudo na Líbia, tinha residência, tinha educação, tinha tudo. E essas potências invadiram a Líbia e tomaram de assalto as riquezas daquele país, que é o petróleo. No Iraque aconteceu a mesma coisa, com aquela desculpa esfarrapada de que eles deveriam invadir o Iraque porque ali existia armas químicas, e aí depois descobriu-se que isso era mentira, não tinha arma química, coisa nenhuma. Na verdade, as empresas americanas aqui queriam controlar a produção e a venda das riquezas daquele país. Tentaram fazer isso agora com a Síria, mas o Bashar al-Assad está conseguindo vencer a guerra, enfim. Então isso no nosso país não é diferente. Na Venezuela a mesma coisa, que a maior produtora, acredito eu, de petróleo da América do Sul é a Venezuela. E o nosso país ia nesse caminho, né? Se tornar, hoje nós somos autossuficientes. O petróleo que a gente produz abastece com gasolina, com diesel, todo o consumo que é necessário. Então é disso que nós estamos falando. E o Temer só está no poder até hoje, mesmo com mais de 95% de reprovação, porque a elite brasileira quer que ele continue lá para continuar fazendo esse serviço sujo de entrega das nossas riquezas, né? Da entrega de todas as riquezas que possibilitariam o nosso país, no curto espaço de tempo aí, de se transformar numa potência e melhorar a vida do povo, distribuindo essas riquezas à nossa população através das políticas sociais que que o nosso partido vinha implantando em nosso país. É mais ou menos isso que eu queria colocar aqui. Perfeito. 13h10, aqui no Rotativa, entrevistando o Gilmar Tato, pré-candidato ao Senado pelo PT,
no estado de São Paulo, e acompanhando o pré-candidato, o presidente da Câmara Municipal de Guarujá, Edilson Dias. Antes de eu tocar em dois assuntos, na reta final da entrevista, eu tenho aqui o pessoal participando bastante aqui, o Daniel Segovia, a Elda Ferreira, registrando aqui a sua participação, a audiência. Obrigado pela audiência de vocês que estão acompanhando aqui pelas redes sociais. O Altair Lula Gomes, ele faz o seguinte questionamento. Ele até dirige primeiro para mim esse questionamento, então eu vou atender o seu questionamento aqui, viu, Altair? Ao companheiro jornalista da rádio, sou eu, tá? Ok? Por favor, vamos fazer pergunta para o Gilmar Tato, de senador. Qual o projeto dele, Senado? Gilmar, não candidato à presidência. É a mensagem do Altair Lula Gomes. Gilmar. Eu acho que os assuntos também mexem com o Senado, né, Gilmar? Eu acho que tem a ver. O senador tem que tratar dos grandes de temas, tudo, né? grandes temas do Brasil. Mas, por exemplo, a questão da revisão da CLT, eu quero trabalhar lá no Senado Federal, impedir a questão da reforma da Previdência. Eu quero conversar... O jeito que está sendo discutido não serve. Não serve, e eu acho que não é a pauta para a gente discutir lá. Eu conversei inclusive com o presidente Lula, no sentido de a gente trabalhar a questão da reforma política e a reforma do Judiciário e do Ministério Público, trabalhar essa questão e criar uma comissão, tem que ver como funciona lá, e criar uma comissão para trabalhar essa questão da reforma política, que é uma coisa que eu quero atuar. Acho que tenho condição pela minha experiência no parlamento. Cabe reforma política nesse momento? Não, depois, a partir do ano que vem, né? Sim. Não, eu quero trabalhar após a eleição, lógico, cabe isso. Não, temos que fazer, Mas não é a reforma política eleitoral. Eu estou falando da reforma política da estrutura do Estado. Perfeito. Polícia Federal, a reforma política do Estado, tá certo? Mas a eleitoral também não cabe? Não, também. Mas é que geralmente o pessoal o pessoal quando fala em reforma política fica centrado na reforma política eleitoral. Não estou falando de reforma política, reforma do Estado. E uma outra que eu falei aqui no começo, que é a questão do Pacto Federativo, né? Essa ideia da questão de o recurso ficar mais no município e trabalhar em relação a isso. Uma questão bastante Os municípios concreta. têm muitos deveres e pouca verba. Exatamente. Né? E aí, com a articulação política, com consórcio com os prefeitos, tá certo? É evidente, eu tenho coisas específicas que é da minha área. A CID municipal, por exemplo, investimento no transporte público, é uma coisa que eu vou trabalhar, que eu acho que quem usa o transporte individual vai ter que contribuir para quem usa o transporte público, que é a contrapartida. Mas são temas específicos, são propostas específicas que eu tenho, que a gente poderia um dia debater com mais calma, que como senador dá para trabalhar bastante. Oribes Júnior, um abraço ao presidente Edilson Dias, boa sorte ao pré-candidato ao Senado. Minha pergunta, candidato, o que fazer para que as empresas voltem a gerar empregos? Haver um grande número de desempregados e as empresas pagando altos impostos. Abraço do Oribes Júnior. Tem que voltar ao consumo. Você tem que a crescimento da economia e o Estado brasileiro, e aí quando você fala Estado brasileiro, os mecanismos do Estado, BNDES, potencializar e colocar crédito no mercado. Então usar o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, você usar tudo isso para aquecer a economia. O Bolsa Família, tudo isso para aquecer a economia. É disso que precisa. Tem que dar o exemplo. Quando eu falei os 70% do que é produzido no Brasil, que era conteúdo nacional que tirou, isso desaquece a economia, percebe? O Bolsa Família, o que acontece? Se você cancela o Bolsa Família, se a pessoa tem dinheiro no bolso, ela compra mais arroz, feijão, sapato, meia, camisa. Se a pessoa começa a comprar mais isso, o dono do mercadinho começa a vender mais. Se ele vende mais, começa a dar mais emprego, entendeu? O dono da loja começa a vender mais. Se vende mais, gera mais emprego. O rapaz que tem um caminhãozinho, ele começa a transportar mais esses produtos. O produtor começa a produzir mais alimentos no campo. Então, isso vai aumentando a produção. E o governo vai ganhar mais impostos em relação a isso, percebe? Então, é por isso. Usar o Estado
e os mecanismos do Estado para aquecer a economia. E você tem exemplos, claro, como o BNDES é um dos exemplos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. O problema é que eles usaram tudo isso. O governo fala, nós controlamos a inflação. Controla a inflação porque ninguém consome. Você vê que aí é fácil controlar a inflação se ninguém consome, percebe? Então você tem que aquecer a economia usando os instrumentos que o Estado tem de injetar dinheiro na economia. Isso dá para fazer rápido, né? Uma outra proposta que nós vamos já fazer no primeiro, já está no programa de governo nosso, é que quem ganha até 5 salário mínimo não pagar imposto de renda na fonte. Então, é uma proposta bastante objetiva. E taxar as grandes riquezas e as grandes heranças. Então, você taxa lá em cima e diminui para quem ganha até 5 salário mínimo não pagar imposto de renda na fonte. 13 horas e 17 minutos. Estamos chegando na reta final da entrevista, agradecendo a participação de Gilmar Tato, que é candidato ao Senado, também ao presidente Dilson Dias, aqui na edição desta sexta-feira aqui no Rotativa. Eu queria lançar a seguinte pergunta. Como vencer a desconfiança do eleitor após os últimos acontecimentos, que essa onda de corrupção aberta para o público, a prisão de vários políticos, de empresários, e essa campanha que parece que está cada vez mais fechada, tanto que agora o governo teve que aprovar uma verba para os partidos, uma verba pública para se bancar a campanha eleitoral. Como vencer a desconfiança do eleitor que não acredita na classe política e como, depois de eleito, enfrentar o Senado Federal? Você tem experiência como deputado federal na Câmara dos Deputados. Como enfrentar essas questões lá no Senado Federal com a estrutura que tem hoje a política brasileira? Veja, é com voto, é o povo votando, porque deram o golpe na Dilma, que foi eleita democraticamente, achando que ia resolver o problema do povo. Só piorou, percebeu? Romperam o pacto democrático, e isso é perigoso. Então nós temos que tomar cuidado com isso, que às vezes o discurso fácil, o discurso do ódio é o discurso do caminho mais fácil para prejudicar mais ainda o povo. Então, é o voto, é participando da política. Porque a elite brasileira, a grande mídia, não quer afastar o povo da política. E isso é perigoso. Então, a primeira coisa é participar, é radicalizar na democracia, que a solução é a democracia. Se não serve, tira. É assim que vai funcionando. O que aconteceu com a Dilma é que tiraram antes do tempo, antes de terminar os 4 anos. E olha o que aconteceu em relação a isso. Você falou sobre o financiamento eleitoral, tá certo, o financiamento tem que ser público, para os políticos não depender das empresas. Que parte de que está acontecendo hoje relacionado a essa corrupção tem a ver o financiamento das empresas para as campanhas eleitorais. Isso tem que acabar. Nós não podemos, quem é candidato a presidente, governador, senador, deputado, não pode ficar refém de empresas. Essas empresas dão dinheiro para quê? Para depois atender seus interesses. Foi isso? Exatamente isso que aconteceu com todos os partidos políticos. O problema é que só pegaram o PT, mas todos os partidos estão envolvidos em caixa 2 de campanha eleitoral. Todos, indistintamente, porque essa era a regra. Tá certo? Dinheiro caixa 2 ou não, a regra era essa. E aí usaram esse mecanismo para atingir o PT, mas todos estão envolvidos. Então, agora acabou. Agora é financiamento público. Então, pelo menos ninguém fica refém dessas empresas. É mais transparente. E a melhor maneira de você resolver o problema da corrupção é a transparência. É isso que o presidente da Câmara que está fazendo aqui em Guarujá. Transparência. Quanto que entra na Câmara, aonde é gastado o recurso, como é gastado, e o povo participando, tá certo? É dessa maneira. E se isso vale para a sua casa, vale para a Câmara Municipal, vale para o mandato do senador, vale para o governador, vale... Eu acho que a transparência, a luz do sol é o melhor remédio para curar as doenças. Marat Guedes Barreiros, pelo Facebook, a coisa não é tão simples assim. Precisamos gerar emprego em grande escala, não só no varejo. É a mensagem do Marat Guedes Barreiros e também aqui o Arismar Nunes Rocha. Senhor Gilmar Tato, se o senhor for eleito, tem como cobrar para que a ponte que liga Santos a Guarujá seja feita? Não entendo porque até hoje essa obra não foi feita. Eu já quero engatar na questão do Arismar
você levantou no início da entrevista a questão do desenvolvimento regional, aqui na Baixada Santista principalmente. Procura detalhar um pouco essa questão do desenvolvimento regional pra gente. Veja, eu não acho que gerar emprego é tão simples assim. Marati Guedes. Eu também acho que não é tão simples assim, mas no governo Lula, ele conseguiu, o Brasil conseguiu o pleno emprego. Nós tínhamos um processo de pleno emprego depois de anos, mas conseguiu, diferente de agora, tá certo? Então, você tem que ter várias políticas para isso, é mais complexo, é evidente que você tem que... Tem a ver com a agricultura familiar, tem a ver com vários setores da economia. Eu falei só do uso do Estado em relação a isso. Em relação aqui na Baixada, eu acho que nós temos que vários processos. Primeiro, tem uma série de logística aqui, tá certo? Que você tem que usar melhor as ferrovias. Eu falei da questão do teleférico, você ter um problema de logística, de você ter um porto seco lá em cima, no Planalto, verificar exatamente aonde... ali em cima e descer as mercadorias através de teleférico e escoar para o Porto de Santos e o transporte rodoviário através de caminhões ser complementar para acabar com esse gargalo. Dá para impulsionar as ferrovias também? Dá, exatamente. Isso é um do modelo. Como tem um modelo de ferrovia que vem lá de Piruíbe, a ferrovia que vai lá para a região de Imbuguaçu, por lá, tá certo? Você impulsiona dos dois lados. Então primeiro, impulsionar do ponto de vista logístico as ferrovias do abastecimento de mercadorias para o Porto de Santos para evitar o gargalo. A outra, você fazer funcionar a questão do aeroporto aqui de Guarujá, que é fundamental, e tem o debate do aeroporto lá de Piruíbe, que parou, tinha um projeto lá, que era inclusive do Henrique Batista, que foi abandonado. Porque aqui, a Baixada, como tem o pré-sal aqui, você tem todo um processo de desenvolvimento de longo prazo que precisa mexer na infraestrutura aqui da região, do ponto de vista da circulação, inclusive, tá certo? E isso é um plano regional que envolve o consórcio de todos os prefeitos, que envolve o governo do Estado e envolve o governo federal. Então, essa articulação política que precisa fazer, e isso envolve... isso dá geração de emprego, é isso que precisa, tá certo? Então, eu acho que é o papel do senador também fazer isso, de ajudar nessa articulação política, e tem a ver com geração de empregos para valer. Então, eu me comprometo, e eu tenho conversado com os companheiros do meu partido aqui, com os prefeitos que eu tenho conversado, no sentido de ajudar politicamente no desenvolvimento regional, tá certo? Junto com o consórcio, para a gente potencializar a indústria aqui, o emprego e modernizar essa região, porque essa região está passando por uma transformação em função da descoberta do pré-sal, que não é pouca coisa. A cidade, não só de Guarujá como de Santos, inclusive respondendo a pergunta, né? Ajudar a gente, Gilmar, a tirar do papel, né, esse projeto que é fundamental, que é o projeto de ligação seca de Santos e Guarujá. Não, isso aí, inclusive, eu vi agora, de novo abandonaram, né? O túnel. Alegando os custos, né? Abandonaram o túnel, disseram que a conversa não é que abandonaram, jogaram lá para frente, né? Agora vão fazer um novo projeto que tem a ver lá com a Ilha dos Barnabés, com ligação entre a Lemoa e a Ilha Barnabé. A Anchieta. Mas Tucano é especialista em fazer projetos. Quando eles gostam de fazer projetos e o projeto demora 15, 20 anos e aí depois eles inauguram o projeto. Depois que inauguram o projeto, eles fazem a maquete. Aí eles vêm inaugurar a maquete. E aí vai passando a eleição, depois inaugura a maquete, aí eles abandonam aquele projeto, aquela maquete e agora começa tudo de novo. A especialidade deles é essa. Bom, eu prometi que eu ia fechar, mas eu vou fechar apenas com essa questão da Graziele Santos, fechar essa entrevista, já estamos com o tempo aqui fechado, aqui do Rotativa. A Graziele Santos, ela pergunta, até para o presidente Edilson Dias, se quiser responder, nós estamos falando de eleições, nós estamos falando de democracia, mas ela pergunta o que vocês acham da intervenção militar. A pergunta da Gabriele Santos. Gilmar, quer responder? Presidente?
Se o Gilmar quiser responder, eu acho um retrocesso, mas eu vou passar. O entrevistado de hoje, na verdade, é o Gilmar, né? Claro. Mas eu acho, sintetizando, um retrocesso. Mas o presidente também vem acompanhando, abrilhanta, né, a entrevista também. Vamos lá. Não, intervenção militar para quê? Para o Brasil retroceder? Para o povo ser prejudicado? Não tem sentido nenhum. Eu acho que... Qual que é a essência da democracia? Quem tem arma não pode governar. E quem governa não pode ter armas. É a essência da democracia. E no Brasil, quando teve o golpe, ninguém sabia o que acontecia, mas a corrupção era grande, tinha tortura. Então, quem pensa isso é porque não conhece o que aconteceu no Brasil na época. E quem fala em intervenção militar é no mínimo uma ignorância muito grande do ponto de vista da história do país. Então, veja, isso nós temos que... a Constituição não permite esse tipo de... a vida do povo só vai melhorar com democracia, com o voto. E tem gente que quer... E a elite quer tirar o povo da participação política. Esse é o problema. E quem defende isso, por trás, está fazendo interesse justamente desses 5% que tem dinheiro, que quer continuar roubando o país, quer dizer, fazendo relações com outros países, elite de outros países, principalmente os americanos. Então, não é que é uma ideia absurda, é simplesmente uma aventura que a gente sabe aonde chega. Chega, na verdade, na morte de pessoas por simples fato de defender ideias. O que nós temos que fazer política é sem ódio, defender ideias. E a essência da democracia é justamente isso. Não tem problema você discordar. Agora, discorda dentro das ideias, não na ignorância e no autoritarismo. Tem que acabar com isso. E militar tem que ficar na caserna. É o papel de defender a nossa soberania, defender as nossas fronteiras. Do ponto de vista constitucional, esse é o papel dos militares. Não tem que se meter na política. Não é papel de militar. Se quiser se meter na política, deixa de ser militar e vai se candidatar. É legítimo. Então, cada um no seu papel. Pois não, presidente. Só complementando, né? Existe a percepção de uma parcela da sociedade, né? Acredito que é uma pequena parcela da sociedade, que obviamente está triste, está lamentando o que vem acontecendo em nosso país, que é a corrupção no sistema democrático que nós estamos vivenciando hoje. Mas eles têm uma certa ilusão de que, ao pedir a volta do regime militar, eles acreditam que no regime militar não havia corrupção. Mas no sistema democrático existe a corrupção. No regime militar nós vamos defender esse regime porque lá não existia corrupção. Existia sim. Da mesma forma, talvez até maior. É que no regime militar nada é investigado. A imprensa é totalmente calada. Os mecanismos de investigação, eles não atuam. Mas existem, inclusive estão começando a sair agora documentos confidenciais que estavam trancafiados, que estão demonstrando que na época do regime militar havia corrupção em demasia. Então, eu acredito o seguinte, partindo desse princípio, que também no regime militar existia sim corrupção, e existe corrupção também na democracia, eu prefiro combater a corrupção na democracia. Como o Gilmar falou, a gente criar mecanismos, batalhar para que se crie mecanismos que aprofundem o combate à corrupção. E pouca gente sabe, eu quero aqui dar duas informações. A lei da ficha limpa, tudo bem que foi inicialmente, quem tomou essa atitude de colher as assinaturas não foram os congressistas, mas a lei foi aprovada durante o mandato do nosso partido e foi sancionado pelo presidente em exercício, que estava exercendo o poder naquele momento do nosso partido, que poderia até vetar esse projeto da lei ficha limpa. Pouca gente... Presidente Lula. O presidente Lula. Pouca gente não parou para pensar que o avanço das investigações, ter ido tão longe, muito embora a gente é perceptível uma parcialidade dos investigadores, do juiz Moro, em acelerar processos contra o ex-presidente Lula, e agora
os processos contra os demais andam a passo de tartaruga, mas a maior ferramenta, a ferramenta mais importante para que tudo isso pudesse vir à tona é um instrumento da delação premiada. E a delação premiada foi um projeto que foi apresentado no Senado Federal por uma senadora do nosso partido, a Seres Cireçarenco. É esse nome mesmo, é um nome meio complicado, é a Seres Cireçarenco de Mato Grosso. Ela apresentou esse projeto em 2006 no Senado, para instituir a delação premiada. Esse processo tramitou, foi aprovado quando a Dilma era presidente, né? E a Dilma também tinha a opção de vetar esse projeto, e ela sancionou. Então, por mais que a grande mídia, a elite, se utilize dessas ferramentas para atingir principalmente o nosso partido, mas foi o nosso partido que criou esses mecanismos de combate à corrupção. Então, eu prefiro combater a corrupção na democracia, porque no regime militar, além da corrupção, existiam torturas, assassinatos em massas e todo tipo de atrocidade que muita gente que defende a volta do regime militar não vivenciou isso e não sabe o que estão falando. Era só isso que eu queria complementar. Presidente Edilson, obrigado pela sua participação, acompanhando aqui o pré-candidato Gilmar Tato aqui no estúdio do Santa Rosa. Obrigado, presidente. Eu que agradeço mais uma oportunidade, inclusive de receber aqui o nosso pré-candidato ao Senado, né, que vai compor a chapa com nosso querido Eduardo Matarazzo Suplicy, enfim, e agradecer aí a audiência, né, de todos aqueles... Foi uma grande audiência, sem dúvida nenhuma. Todos aqueles que nos acompanharam até o presente momento. Gilmar Tato, obrigado pela sua participação, sucesso no seu caminho aí nessas eleições, pleiteando uma vaga no Senado Federal. Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Edilson, obrigado à rádio aí, a AM Guarujá. Este foi Gilmar Tato, pré-candidato ao Senado pelo PT no estado de São Paulo. Ele que foi acompanhado hoje pelo presidente da Câmara Municipal de Guarujá, Edilson Dias, participando da edição desta sexta-feira aqui no Rotativo.